problema que eu vou trazer a partir de agora para você é algo muito comum que você pode encontrar no dia a dia. Às vezes, na equipe de ciência de dados, o cientista de dados solicita ao analista de dados que faça alguma transformação nos dados, que faça uma limpeza, que prepare os dados para que o cientista de dados possa executar o seu trabalho de modelagem estatística, modelagem preditiva e assim por diante. Nós vamos simular isso exatamente agora. Observe. Temos em mãos um arquivo com dados de pacientes que desenvolveram ou não diabetes. Inclusive, são dados reais. Você encontrou os detalhes lá no manual em PDF com a fonte de dados. Precisamos gerar uma amostra de dados com os pacientes com mais de 50 anos. E para cada um deles, indicarem uma nova coluna se o paciente está normal, nesse caso BMI menor que 30. BMI é o índice de massa corpórea. Eu mantive a sigla em inglês porque está assim no dataset original. Então, BMI, numa tradução, é índice de massa corpórea. Se for menor que 30, eu vou considerar o paciente normal. Se for maior ou igual a 30, vou considerar o paciente obeso. Então, devemos gerar um novo arquivo CSV e encaminhar para o cientista de dados. Vamos dar uma olhada no arquivo, vou abrir aqui para você em dataset, diabetes.csv. Esse aqui é o arquivo original. Nenhuma modificação foi feita no arquivo, está igualzinho o que está na fonte de dados. Veja que eu tenho uma série de valores, várias colunas, tenho aqui o BMI, ok? E tenho a coluna Age, que é a idade. Eu quero o seguinte, se a idade do paciente for maior que 50 anos, cadê? Está aqui, ó, mais que 50 anos, eu então vou checar a coluna BMI. Se o BMI for menor que 30, eu vou preencher uma outra coluna dizendo que o paciente está normal. Se o BMI for maior ou igual a 30, vou preencher essa outra coluna indicando que o paciente está obeso. Eu tenho que criar uma nova coluna somente com registros de pacientes com mais de 50 anos e indicar se o paciente está normal ou obeso com base no BMI. Gostou, né? Tenho certeza absoluta que você gostou, porque não é um problema trivial. A grande maioria dos profissionais, a grande maioria, ia correr para o Excel. Quando batesse o desespero, o prazo para entregar para o cientista de dados, ia todo mundo correr para o Excel. Eu vou ensinar você a fazer isso aqui com, basicamente, linguagem SQL, sem nenhum grande trabalho, de modo que você possa usar esse projeto, inclusive, como referência nos seus próprios projetos no dia a dia. Vamos lá? Pois bem, o primeiro passo é carregar o arquivo original, diabetes CSV. Vou colocar isso no DF, que é um data frame do Pandas. Executa. Se tiver alguma dúvida, eu vou abrir aqui uma outra célula, digita type df, para que você veja o tipo do objeto. É um data frame do Pandas. Vamos dar uma olhada no shape. Esse data frame, essa tabela, tem 768 registros e 9 colunas. Vamos visualizar uma amostra dos dados. Aqui estão. Eu já peguei o arquivo CSV do disco, carreguei um data frame do Pandas. Onde existe esse data frame nesse momento? Na memória do computador, não é isso? Então já tenho os dados carregados. Vamos seguir, vamos fazer uma rápida exploração. Eu vou pegar esse DF e vou gerar uma tabela chamada diabetes no CNN. O que é CNN? Aquele canal de notícias? Não, claro que não. É a nossa conexão diretamente ao banco de dados. Eu vou criar a tabela diabetes, que não existe ainda. Eu tinha criado anteriormente a tabela funcionários. Vou criar outra tabela no banco de dados. Posso criar quantas tabelas eu quiser. Existe um limite de criação de tabelas, mas da última vez que eu consultei o limite era de coisa de milhares de tabelas, então não se preocupe. Vamos então criar a tabela. Pronto, a tabela já está no banco de dados. Agora eu vou usar SQL para fazer uma consulta. Quantos registros eu tenho? Select Count, lá está, 768. Vou retornar alguns dados, hein? Idade, glicose e outcome. Essa coluna, outcome, indica se o paciente desenvolveu ou não diabetes. Se você olhar aqui, 0 não teve diabetes, 1 teve diabetes, ok? É o dataset no formato original. Vou retornar esses dados aonde a glicose for maior que 190. Isso aqui é só para explorar os dados. Eu estou simulando aqui com você o ciclo de análise de dados de maneira mais simples, obviamente. Executa e lá está. Aqui eu tenho alguns pacientes com as respectivas idades, glicose, e se desenvolveu ou não diabetes, estou fazendo isso somente para aqueles que têm glicose maior que 190. Ou seja, só usar a linguagem SQL agora. Vamos continuar. Vamos verificar quais são as colunas que eu tenho no meu data frame. Então, aqui estão os nomes de colunas. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela nova no banco de dados. Isso é diferente do que eu fiz aqui, ó.
Aqui, eu simplesmente peguei o data frame do Pandas e criei uma tabela no banco de dados. Agora é diferente. Eu vou criar uma tabela vazia. Então, eu preciso usar uma instrução SQL chamada createTable, que é um comando, uma instrução DDL, para criar um objeto no banco de dados. Eu indico os nomes das colunas e o tipo do dado. Estou colocando int quando é inteiro e decimal 82 quando é valor float, valor real, valor decimal. Observe aqui que BMI e diabetes pedigree são valores decimais. Então, estou usando esse tipo de dados, que é um tipo específico do próprio SQLite, com 8 posições e 2 casas decimais, para as 2 colunas, respectivamente. Executa. Veja que a tabela foi criada, totalmente vazia. O que eu vou fazer agora? Eu criei a tabela pacientes, certo? Está vazia. Vamos consultar para ver se está vazia mesmo? Então, vou adicionar uma outra célula. Vou colocar aqui minha extensão e vamos colocar select, asterisco, from, e aí eu vou trazer aqui pacientes. Só para confirmar para você que a tabela está vazia lá no banco de dados. Eu vou preencher essa tabela agora. Mas observe o pulo do gato, hein? Linguagem SQL. Insert into. Isso aqui é uma instrução DML. Estou inserindo na tabela pacientes, nessas colunas, o resultado desse select na tabela diabetes. Eu estou aplicando o primeiro filtro da primeira condição do nosso problema. Ou seja, eu estou movendo de uma tabela para outra somente pacientes cuja idade é o quê? Maior que 50. Tudo isso apenas com SQL. Vou inserir na nova tabela os dados dos pacientes cuja idade é maior que 50, que é o primeiro critério do nosso problema. Executa, pronto. 81 registros ou 81 pacientes inseridos com sucesso. Muito bom. Lembra o total de pacientes que nós tínhamos? Sobe aqui, ó, 768. Pacientes com mais de 50 anos são apenas 81, como você pode ver. Vamos consultar a tabela. Select asterisco from pacientes e lá está. Já cumprimos o primeiro requerimento do nosso problema, ou seja, pacientes com mais de 50 anos. Agora, eu tenho que criar uma nova coluna para indicar se o paciente está normal ou obeso. Vou mostrar isso para você no próximo vídeo. É só me acompanhar.